Bom dia, eu sou o Pedro William e esse é o meu projeto CG. Ele tá com vários bugs e até um, um memory leak que eu não vou resolver porque precisava mudar a arquitetura do negócio e eu não vou fazer isso nesse projeto. Já demorei muito tempo. Aí ele tem esse ponto aqui no centro da sua tela que ele tá exatamente no seu câmera.front. Só que aí, tipo, a altura do meu personagem, pra ter uma colisão com o chão, ela meio que faz uma suavidade na hora dele subir e descer, que não acontece na front, aí ela aí fica pulando. Ah, tem um ciclo de dia e noite, que é só a luz direcional se modificando baseado no ângulo do, no ângulo do yaw que eu estou utilizando. Eu estou utilizando a mesma ideia da sua câmera, que ela tem um yaw, que é pra cá, e o pitch, que é pra cima, só que ele não tá usando o pitch, né? Ou então seria tipo assim, como se ele tá utilizando só o pitch, porque ele só tá pegando de cima pra baixo, entendeu? Só que não é assim que eu tô fazendo, é como se eu estivesse dizendo, é o yaw, que é o cosseno e seno de um ângulo só que pra cima, era só isso que eu tô fazendo. Sim, você tem aqui sua tocha, que tem uma bola, que é a sua ponta de sua fonte de luz, e tá de noite, né? Porque tem um ciclo de noite. Aí, se você clicar com o botão esquerdo, você pega a tocha, e ela fica aqui do seu lado e você consegue andar por aí. Eu criei a ideia de puzzle do jogo, só que do The Witness, que era o jogo que eu queria fazer, só que eu demorei muito tempo só para conseguir fazer o básico do negócio funcionar. E aí depois eu fui refatorar tudo e aí não pensei assim, não vai dar tempo de fazer da forma que eu queria que funcionasse. E você também, se você apertar a tecla Tab, você tem um modo de debug que é para poder só voar por aí mesmo, olhando tudo. E aí você aperta Tab de novo, você volta pro modo jogador. O pior erro desse negócio aqui é que ele tá com uma falha de memória, ó, 283 e subindo. Ele só vai ficar subindo sua memória. E eu já sei o porquê já. Eu vou mostrar agora. É, como eu estou usando o OpenGL moderno, aí eu estou, por exemplo, isso aqui é a forma direta, crua, de fazer a criação das linhas, por exemplo. Minhas coordenadas, elas são minhas linhas, que estão utilizando o meu shader que não utiliza luz, né? Que ele só vai pegar a cor direta do negócio e aplicar. Esse shader não tem nenhuma coisa de luz nem nada, aí fica mais de boa. Aí eu tô criando aqui, né, meu Vertex Array Buffer e aqui é um outro buffer, só que aí, quando eu tô fazendo um bind do meu Vertex, eu tô obviamente gerando este meu buffer. É, eu faço um bind dele aqui, só que aí eu não tô deletando. Agora eu tô deletando, porque esse cara aqui é de uma forma direta, tá ligado? Eu tô gerando ele aqui, e aí eu tô deletando. E aí todo frame eu tô fazendo isso. Não é a forma correta, eu sei. Tipo, eu tava lendo, porque foi quando eu achei isso aqui, que tem que fazer de outra forma. E aí nessa questão direta funcionou, ele parou de somar a memória. Só que o problema chega aqui. Eu vou explicar essa parte do código depois. Provavelmente vai ficar meio grande o vídeo. Espero que não passe em coisa de 15 minutos. Aqui no meu cena.draw. Tô pegando minha cena, tô fazendo o desenho dela. Eu desenho meus objetos. E aqui eu tô pegando do meu modelo, que foi carregado antes de começar o frame. Ele tá chamando o draw para cada mesh que ele tem. E aí, aqui ele está fazendo um bind do vertex, ele está fazendo um bind. E no setup da mesh, que é chamado uma vez no começo do meu código, é que ele está criando ele está preenchendo esse meu VAO com os ponteiros. Só que eu vi que o pessoal estava dizendo que eu estava lendo na internet e tinha uma coisa do destrutor, que tem um construtor do C++, você tem um destrutor. Que isso aqui não é o destrutor, é só porque eu botei um método para eu chamar, ao invés de chamar o destrutor no mesh, eu chamava no model. Só que de qualquer forma não funcionou. Toda vez que eu deletava o meu VAO, porque ele é criado aqui globalmente, ele dava erro aqui. Quando eu tentava criar localmente, dava erro também. Ou seja, é uma coisa de arquitetura. Eu ia ter que pensar mais, pegar muito mais tempo para poder modificar todo esse código aqui para eu conseguir fazer esse destrutor. Para ele funcionar, para eu ter o meu VAO que vai ser destruído. Só que aí eu não. Ou para ele ser destruído, ou para ele não ser realocado todo frame. Só que aí eu não peguei isso aqui, porque eu já tinha acabado de refatorar. Esse código antes ele estava completamente espaguete, aí eu fui e modularizei ele. Vou começar aqui. Como é que eu explico essas partes? Tá, começo do sistema aqui. Todas as coisas de GLFW. GLAD, que eu estou utilizando, que é só que a biblioteca que ele está utilizando para poder usar o OpenGL moderno, faz alocação de ponteiro, facilita algumas coisas.
O meu shader, ok. Eu tenho essa classe chamada pShader, que ela vai carregar meus dois shaders. Como é que ela faz isso? Tá pegando o vertex e o fragment, né? Vamos lá pro pShader. Ele pega o vertex e o fragment, ele vai carregar eles, cria eles e atribui seus ponteiros, faz o compilamento também pelo programa. E todo esse resto aqui de coisa para poder facilitar a setagem de variáveis que estão os uniformes que estão dentro deles. Deixa eu mostrar então o meu model loader fragment. A gente tem o nosso material, que acho que a gente só está alocando uma vez, né? Não tem as coisas diferentes. A gente setou uma luz direcional. Eu, né? Eu setei uma luz direcional, que vai ter o seu vetor de direção, que é a cor mais simples, e seus valores de ambiente e fluxo especular. Mesma coisa para point light, que vai ter estes três valores dela aqui, é para poder definir o escopo dela, como que ela vai crescer, como que a luz dela vai decair na realidade, né, com alguma atenuação. Isso aqui é bem melhor explicado no Learn OpenGL, que ele tem aqui, Lightcasters, puxar aqui, ele mostra aqui para setar as distâncias dele, então esses valores eu tirei daqui e ele explica aqui o decaimento dele, que é pela fórmula que a gente está setando aqui embaixo. Aqui na nossa main, a gente pega o nosso normal, ok? A gente vai chamar nosso método para calcular direcional e a gente vai somar ele com a nossa point light. Eu tava vendo que você ter point lights, você tem que definir quantas você vai ter antes, uma coisa assim. Então eu decidi ter só uma mesmo, que era para ficar mais fácil. É esse tipo de atenuação aqui, é este cálculo da atenuação. Depois você vai e multiplica seu código pela atenuação e você tem o valor que você vai querer. Ok, isso aí é o shader. Esse shader source é só para não ter luz, né? O shader das nossas linhas e da nossa bolinha de luz em cima da tocha. Eu tive muita dificuldade com o carregamento de modelos e texturas. Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho, por exemplo, esses objetos aqui, que o especular deles é só isso daqui, é um, um uma variação de preto, cinza, para poder aplicá-lo, ele multiplicar com o especular do nosso shader e mostrar alguma luz nele. E além disso, tem para eles, né, as rochas, cada uma delas tem CMTL, que é para definir esse cara também. E aí, sim, nossos modelos seguindo também o código do OpenGL, a gente chama o nosso TreeObject, ele vem para essa classe do model, que vai carregar meu modelo com o path que ele recebeu e ele faz um sistema de processamento de... Isso aqui é utilizando essa biblioteca do Async, que faz o import do modelo. Que ele vai chamando de node por node, ele separa seu modelo em uma árvore, como se fosse em uma árvore. E aí ele vai chamando node por node de forma recursiva. Se não for a raiz, né? E aqui ele vai fazer o processamento da mesh para eu poder salvar. Para cada mesh ela vai ter seus vértices, são seus pontos. Vai ter as suas normais, que vai ser no centro delas, e vai ser as suas coordenadas de textura. Tinha muita outra coisa aqui, era cheio de coisa, que eu simplesmente deletei depois que eu fiz minha refatoração para entender o que é que eu estava usando e o que é que eu não estava utilizando. Essa parte aqui é do Async também, carregamento de material, os mapas difusos e os mapas especulares. O resto aqui tipo, para setar meus IDs de textura, que é que eu utilizo na minha mesh, o tipo dessa textura e o caminho para ela, ok? Isso aqui é para puxar isso aqui é para puxar minha textura do arquivo. E ele está fazendo para cada textura que eu tenho aqui, que são esses mapas aqui, ok? Ele está fazendo de forma mais modularizada. Aí, cada um desses modelos, eu utilizei um map para poder facilitar. Eu tenho uma classe que eu criei, um namespace que eu criei aqui, que foi na hora de refatorar para facilitar isso aqui. Do mesmo jeito que eu tenho no meu shader, meu material, minha luz direcional e minha point light, eu também botei a spotlight, só que eu não usei ela, mas já tinha implementado em outro projeto. Eu estou setando aqui para facilitar a hora de criar elas na main. E esses códigos aqui são para também ficar mais fácil de chamar, não ter que fazer todas essas linhas toda vez.
Esse daqui é porque é interessante para fazer algumas das contas de colisão, que tem colisão com tudo. Para fazer algumas das contas de colisão, eu estava tendo que pegar minhas matrizes de objeto que eu estava enviando para o meu shader, mas só que eu estava tendo que calcular eles para os vértices que eu estava tendo no meu código. E aí eu estava usando isso muitas vezes, eu decidi só jogar para esse métodozinho aqui para eu saber o que era que estava fazendo e quando. Esse Draw Sphere, fala em português, né? Essa esfera aqui, eu já tinha um código dela em OpenGL clássico, e aí eu tentei utilizar a lógica dele para ela. Só que não funcionou só para a parte dos índices. Toda essa parte aqui, setor, stack, ponto, toda essa parte aqui de criação dos pontos e salvar os meus pontos é igual como eu tinha no código de OpenGL Legacy. Só que na parte dos índices que ele faz diferente, porque no do OpenGL Legacy ele simplesmente desenha triângulo por triângulo. Nesta parte aqui não. Eu estou adicionando todos no element buffer, e aí eu vou gerar todos os triângulos de uma vez no meu porra, na placa de vídeo. Pronto, vou gerar todos de uma vez na placa de vídeo. E aí para isso eu não consigo gerar ele para cada triângulo. Eu tenho que criar este array de índices de uma vez só, todos. E aí, ok, tipo, essa parte aqui que você vai pegar o seu índice atual, esse K1 é tipo o seu ponto atual, o K2 é o seu ponto o seu ponto mais para frente, só que na mesma linha de sua altura. E aí você vai ter o seu ponto que foi que é para acima depois de você, e você vai ter o seu ponto que é para frente. E aí você vai conseguir ter um triângulo com os 3 pontos. Só que aqui é para setar casos para fazer a costura do seu último ponto com o seu primeiro ponto. Foi um parto, mas deu certo. Aí aqui ele faz a criação normal. Aqui agora que eu notei, eu também não tô eu também não tô fazendo a deleção. Não tô deletando esses caras. OK, eu esqueci de fazer deletar aqui. E sim. Aí eu também separei os CG Helpers pela minha classe de cena. A minha cena ela tem meus modelos que eu estou utilizando, que eu carreguei. Este mapa aqui, ele pega cada modelo, né? Por exemplo, o 3, ele é esse daqui, ó, Rock 4 é o 3. Então tudo que tiver com 3 vai ser desenhado com isso aí. Minha classe de cena, eu estou pegando um ponteiro shader, ground, meus objetos, minha câmera para eu poder manipular eles aqui. Eu estou escalando minha cena, era uma coisa que eu estava fazendo na minha main, aí eu estava sempre tendo que jogar lá, eu só botei numa variável aí. E a minha draw, que está desenhando tudo. Eu faço... Sim, no momento de precisar agarrar minha tocha, eu tive que mudar meu desenho da tocha para ele só desenhar a tocha por aqui, enquanto eu não tiver agarrado ela ainda. Aí, uma coisa interessante, calma aí. Ok, eu estou pegando minha matriz que eu estou utilizando para calcular minha tocha lá no meu lá na minha main, no meu código. E aqui eu estou pegando o ponto mais alto do meu objeto, que é onde eu vou colocar a minha luz. E aqui eu estou fazendo minha multiplicação deste ponto com minha matriz atual para eu saber a posição da minha luz. E aí eu estou fazendo a translação pela minha matriz de luz, que essa matriz de luz é o que vai carregar a luz em si. E aí depois ele vai carregar o meu objeto da bola. É interessante. Como aí não, o objeto da bola não. Aqui ele está carregando o objeto da o objeto da tocha mesmo. Só que aqui ele tá carregando a luz e o objeto da luz. Ok, o objeto da bola. Ok. Para desenhar o chão, eu tenho coisas da minha câmera. Sim, calma. Deixa eu só mostrar esse Draw Object. Aqui é só um monte de if encarreado. Se ele não for chão, ele vai fazer uma matriz de objeto com translação em escala e vai pegar o meu objeto, que é usando o meu mapper. Só que se ele for rocha, ele tem uma rotação específica que é tipo assim, todas as rochas ficam apontadas para um lado, só que se elas estiverem no canto do seu mapa, em uma setagem de I, ele vai rotacionar ela para que elas fiquem paralelas. E fiquem 90 graus nas suas quinas. Ok. Eles têm esse check collision também. Pronto, se for uma tocha é porque ela tem que não estar agarrada e aí vai funcionar. Se não for, ele só vai carregar o seu modelo normalmente. Agora a gente vai para minha câmera. Minha câmera, ela é a Glycam, ela funciona. Deixa eu só pegar aqui. Não tem imagem melhor do que a do próprio
próprio OpenGL. Pra pegar, entender o yaw e o... Pronto, o yaw e o pitch. Ele tá usando o yaw e o pitch. Que eu tô pegando aqui do meu ângulo deitado, né? E aqui eu tô pegando o meu ângulo em pé. Uma coisa que eu vi só depois do trabalho é que aqui o Y tá pra cima, ao invés de ser o Z pra cima. Aí eu ia mudar isso na refatoração, só que era tanta coisa que eu disse, ah, velho, vou só deixar isso assim mesmo, tá bom. Aí eu só tenho que lembrar de que o meu I é que é o meu Y. É só mudar esse Y aqui, aí eu teria que. Eu não sei o que mais que ia dar errado, aí eu só não fiz isso. Ok, vamos lá. Aqui, pronto. Checando a colisão. É só se eu tiver no modo de jogador, ele vai sempre pegar a. Vai pegar. Ele começa pegando o zero do zero do zero só para setar um valor inicial para a minha caixa para minha caixa de colisão. Só que não é exatamente uma. Essa caixa não tem ponto Y, ela não tem altura final. Só para simplificar o código mesmo. Ele só vai buscar aqui o maior X e o menor X, e o maior Z e o menor Z, e depois vai só checar. Onde que ele está checando mesmo? Check aqui, collision. Ele só vai checar aqui se o meu ponto para qual eu estou me movendo vai fazer com que eu entre dentro do objeto, sabe? Se eu entre dentro do objeto, uma coisa assim. Se não, ele vai retornar a verdade, aí eu consigo me mover nesta posição. Ele só vai bloquear minhas posições se eu não conseguir me mover. E aí, se ele for, ele vai só retornar um false. Ok. Não, é o contrário. Se eu me mover para essa posição, vai fazer com que minha distância com esse objeto diminua, sendo que eu já estou colidindo com ele, então eu consigo me mover. Se não, eu não consigo me mover mais do que eu já me movi para essa posição. Ok. Aqui para checar a colisão com o chão, é aqui que está dando aquele bugzinho do ponto, sabe? Porque aqui eu estou somando e subtraindo o meu valor da minha posição Y com um 5F aqui, que é para ele multiplicando por delta time, que é para ele ir de forma suave. Só que eu não estou fazendo isso nada pro câmera.front. Aí ele só fica pulando mesmo, para acompanhar a minha altura como eu tô. Ok. Deixa eu ver, aqui ele também está fazendo a multiplicação com o vértice. Ele só está pegando, esse cara aqui, ele só está querendo saber se o ponto onde eu estou, qual das faces, qual dos vértices deste modelo do chão é o que está mais próximo do meu ponto. O que estiver mais próximo é o que vai definir a minha altura. Aí ele só está setando essa prevdiff, que é para fazer a minha conta aqui depois, para eu achar qual é o que eu estou mais próximo. Ele está fazendo esse fabs para ele tirar pontos, somas de maiúsculo e minúsculo e tudo, porque ele só quer a posição mais próxima, que é o menor valor. Ok. Processamento do meu teclado. Ele só vai checar antes e ele vai checar essa colisão, né? E é isso. Ah, sim, para somar meus vetores de câmeras, ele utiliza o cosseno. É o cálculo, né? Para pegar o meu x é o cosseno do meu yaw vezes o cosseno do meu pitch, e aí para pegar meu y é só o seno de pitch, e aí o meu z, que é tipo assim, o meu y pensa que é o meu para cima nesse momento, e aí o meu z, que era para ser o y no caso, né? Se fosse deitado, é o seno de yaw vezes o meu cosseno de pitch. Eu também usei este yaw para outra parte, que foi na minha tocha. Para minha desenho de tocha, set point light. Por quê? Eu utilizei este yaw aqui na esfera. Pera aí. Encontrei. Foi aqui, ó. Na minha main. Eu tô fazendo carregamento dos meus modelos, ok. Começa o meu loop. Isso aqui é para fazer o ciclo de dia e noite. Você tem um sundial que vai só definir as cores mesmo das coisas que vão acontecer. Aqui eu tô setando minha luz direcional. E aqui que ele tá checando se eu tô clicando com o botão, ele tem agora sim, a tocha, o modelo da tocha, ele tem seu Y também. Então aqui eu quero checar meu X dele, o Y, o Z e o Y. E aí eu tô fazendo o seguinte, quando eu clico com o botão esquerdo é como se eu estivesse atirando, sabe? É como eu pego o meu ponto, não, eu pego o ponto da minha câmera, minha câmera ponto position, aí eu tô somando ele com o meu I,
E aí o vetor que eu tô passando, que é para a direção para qual ele vai, ou seja, eu tô somando ele com i nessa direção, na direção do meu câmera.front. E aí, se ele estiver no X, no Z e no Y dentro desse espaço da minha tocha, ele vai setar como true. Ou seja, você conseguiu agarrar a tocha e o range disso é 50, obviamente. E aí, se ele agarra, aí agora minha tocha ela vai ser desenhada por este método aqui. Ele não vai ser mais desenhado pela cena, porque não é mais um objeto da cena, é um objeto meu. Ele mostrou para a linha de cima, eu não sei. Mas tá bom. A minha grab tocha. Aqui é o seguinte. Eu tenho minha translação para deixar ela na posição do meu jogador, ou seja, o centro dela vai ser exatamente a posição do meu jogador. Esta translação aqui é para que ele vá um pouco para o lado. E essa rotação é para que ele fique inclinado. Esta outra rotação que foi massa, foi massa. Porque você tem o yaw da sua câmera, que é tipo o ângulo para qual sua câmera está olhando deitado, sabe? Deitado tem o ângulo que a minha câmera está olhando, que é o yaw e o pitch é para cima, né? Ele está subtraindo 90 graus por causa que o yaw ele ficou mais pro lado. Quando eu botava só o yaw, minha tocha ela ficava exatamente pro meu lado e não pra minha frente. Eu só subtraí 90 graus e aí ele foi 90 graus mais pro meu lado. Isso aí é no meu Y, que é pra cima. Eu também botei subtraído porque ele estava indo pro lado contrário do qual eu estava movendo minha câmera e agora ele está indo pro lado exato. Isso aqui eu também explico aqui, se você for ler depois. Primeiro, o que é que eu estou fazendo? Eu estou escalando meu objeto, ok? E aí eu estou fazendo minha rotação para que ele fique inclinado. E aí ele ainda está inclinado em volta do zero. Tipo, ele está inclinado e o centro dele é ele mesmo, o próprio objeto. Só que eu não quero que esse objeto, o centro dele seja ele mesmo. Eu quero que o centro dele seja um ponto para o lado em X e Z do meu jogador. Então, só depois dele ir para esse ponto que ele vai rotacionar em volta do meu ângulo de visão. Eu não queria, eu não queria essa translação em volta dele mesmo. Tava dando um cálculo, tava dando um negócio muito ruim. Só que aí eu percebi que era simplesmente fazer isso aqui. Separo minhas translações. E aí depois é como se ele tivesse ainda, depois dessa rotação, lá no ponto zero do meu coisa. Só que um pouco. Só que um em X e um em Z para o lado. E quando ele rotaciona, ele está rotacionando em volta desse ponto Z dessa forma. E aí eu simplesmente translado ele para o meu jogador. E aí eu tenho aquela movimentação da tocha exatamente onde eu quero. E aqui eu estou chamando o Draw Tocha da minha própria cena de novo. É isso. Eu não vou explicar mais, porque já está um vídeo de 20 minutos. Mas eu acho que o principal eu consegui explicar.